Eu estou aqui com essa plaquinha que eu havia feito o vídeo anterior, onde os terminais aqui, ó, do capacitor, a solda estava fria, tá quebrada até com a trilha. E a antena estava captando mal o sinal do controle remoto. Então tá aqui, ó. Eu liguei essa plaquinha aqui, só que é o seguinte, eu quero dar uma demonstração aqui antes, ó. O fio amarelo, estou usando esse motorzinho aqui, ó, que é um motor de teste. Esse motor, devido a esse isolamento dele, o som sem o capacitor vai ficar baixinho, tá? Mas vamos lá. O fio amarelo você liga no comum aqui, ó. No comum. Nessa placa é o primeiro borne aqui, ó. E o vermelho você liga ele no AB. E o preto você liga no FC. Só que é o seguinte, caso você aperte o controle e o portão, ao invés, você dá um comando para fechar e ele começa a abrir, é só inverter o vermelho e o preto, tá ok? Então agora vamos voltar a uma dica que eu fiquei de passar para vocês, que é essa, o capacitor. O capacitor ele tem três possibilidades. Ele tem a possibilidade de, por falta de capacitância dele, ou seja, ele perdeu a condições de armazenar energia, então ele vai armazenar, vamos imaginar, 40%, 50%. Aí quando você acionar o controle, o que acontece? O motor ele vai funcionar fazendo barulho, mas bem fraquinho, né? Ou muitas vezes ele vai para um lado e não vai para o outro. Então o que acontece? Daí você tem que trocar o capacitor. Outra possibilidade, o capacitor entra em curto, daí não vai funcionar também, vai roncar. E outra possibilidade é a trilha aqui, ó, ou os contatos aqui, ó, ficar frio e soltar uma perna do capacitor ou não dar contato interno, que é o caso que eu vou simular aqui, ó. Eu desliguei aqui o capacitor, ó, justamente para simular isso, ó, que ficou sem o capacitor. Então eu vou acionar o controle remoto, ó. Vou acionar aqui o controle remoto, ó. Dá para ouvir o barulho? Não sei se dá para ouvir o barulho. Dá para ouvir o barulho? Não sei. Então, é o seguinte. Nesse caso, vou apertar aqui, ó. Olha lá, desligou. Apertei liga, apertei desligou. Então agora no caso, o que tem que ser feito? Já sabe, ele roncou porque está sem capacitor. O capacitor está em curto, o capacitor não está armazenando. Defeito no capacitor. Não vai funcionar normalmente. Então a primeira suspeita sempre é o capacitor. Agora eu vou ligar esse fio do capacitor aqui, ó, para ver o que acontece. Então, ok? Eu vou dar uma pausa para poder ligar. Pronto. Pronto, eu já liguei o capacitor aqui, ó, tá vendo? Os dois fios. Tem que ter muito cuidado para não deixar encostar um fiapinho aqui, tá? Porque na hora que ligar é um tiro violento, se tiver em curto aqui, tá? Então tem que ter cuidado, o capacitor tá aqui, ó. Agora eu vou acionar ele para ver se muda alguma coisa com o capacitor, né? Vamos ver, com o capacitor o que acontece. Olha lá, funcionou, tá vendo? Tá indo para um lado, eu aperto, ele para. Ele estava indo para lá, agora ele tem que vir para cá. Agora eu aperto, ó, ele está funcionando normalmente. Tá ok, pessoal? Então o capacitor, ele é imprescindível, tá? O motor parou de funcionar, já tem que virar com o capacitor para ver se ele tiver um sinal assim de placa. Agora se não tiver com sinal de placa, você já sabe que ou é a entrada, ou é disjuntor, ou é a entrada da placa, ou algum componente, um fusível, ok? Então, vou desligar aqui, ó. Aí ele dá auto reverso porque ele está no automático, por isso que ele deu auto reverso, porque ele não encontrou o micro switch. Quando ele não encontra o micro switch, que eu estou ligando sem o micro switch, ele dá auto reverso, tá? Agora ele para, no segundo toque ele para. Então tá ok, pessoal, até a próxima então. Obrigado, hein?